Comentários e entrevistas sobre política. Olá, estamos aqui para mais um Momento Democrático do portal RC1. Hoje, Ricardo Melão e eu vamos entrevistar a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. Sônia Guajajara é uma veterana da luta dos indígenas no Brasil. Ela nasceu no que seria o Maranhão, ou a terra indígena Araribóia, é filiada ao PSOL, é formada em letras, enfermagem, especialista em educação pela Universidade Estadual do Maranhão, recebeu a Ordem do Mérito Cultural e, em 2022, foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time. Atualmente, ela é ministra, já coordenou a articulação dos povos indígenas no Brasil. Ministra, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Bom, temos aí 6 meses já de governo Lula, um governo que, desde a campanha, sinalizou, inclusive anunciando que criaria o Ministério dos Povos Indígenas, como criou, de fato. E nesses 6 meses de governo, acredito que já dá para fazer um balanço de como o governo tem se comportado nas questões em relação a essa pauta. E nós tivemos um episódio recente, muito comentado, que saiu na mídia, que foi até a questão, né, de o Ministério ter perdido, né, alguns poderes, como aquele de poder fazer as demarcações, como ocorreu, inclusive, né, naquela mesma situação, naquele embate com o Congresso, surgiu também o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que afetou também a pasta da ministra Marina Silva. Eu queria saber, diante de todas essas situações, como é que você vê o governo Lula em relação a esse compromisso com a pauta indígena? Você está satisfeita? Como é que você se sente em relação a isso? Então, Ricardo, bom dia, né? Bom dia a todos que acompanham o programa. Para mim também, assim, né? Uma alegria poder participar. É importante a gente trazer essas informações do Ministério, né? Do ponto de vista dos povos indígenas. Bom, a criação do Ministério foi um grande feito do presidente Lula, né? Uma decisão super importante, necessária, que em 523 anos, né, é a primeira vez que nós temos um espaço dentro do poder executivo, né, dentro da gestão de um governo. Então, isso mostra, né, o quanto o Estado brasileiro, né, nunca se importou assim de valorizar de verdade os povos indígenas, né? Então, o Ministério traz os povos indígenas para esse protagonismo, traz a pauta indígena para esse centro do debate público, né, do debate político, e tem ganhado, sim, assim, uma grande adesão, né, da opinião pública, da sociedade, e também tem ganhado muita visibilidade, né? Inclusive, aumentou essa visibilidade no cenário internacional. Quando criamos o Ministério dos Povos Indígenas, né, ainda na transição, quando discutíamos ali a estrutura do Ministério, o consensuado entre o movimento indígena que estava ali discutindo, entre os órgãos de governo, né, e entidades da sociedade civil, foi que a gente pudesse trazer essa pasta da etapa do processo demarcatório, né, que é a portaria declaratória, que é responsabilidade do Ministério da Justiça, né? Sempre foi do Ministério da Justiça. Então, pensamos em trazer para o Ministério dos Povos Indígenas, porque não tinha sentido criar um ministério e essa atribuição ficar, né, sob a responsabilidade de um outro ministério. Então, isso também foi uma discussão muito grande, inclusive com a FUNAI, que também estava vinculada ao Ministério da Justiça, né, de trazer a FUNAI para o Ministério dos Povos Indígenas. Então, a proposta foi acatada pelo governo, foi apresentada no texto, né, do governo para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional reagiu contrariamente a essa proposta, né, e propuseram que essa etapa da portaria declaratória permanecesse no Ministério da Justiça. Então, foi aí que deu toda aquela, né, aquela discussão. Então, é importante entender que a demarcação das terras indígenas
não é somente atribuição de um órgão, né? O processo demarcatório, ele é longo, ele é diverso e passa por, né, várias etapas. A primeira etapa começa na FUNAI, né, com a criação de um GT, de um grupo de trabalho que faz o estudo de identificação e delimitação desses territórios, né? Após esse estudo, se publica o relatório e abre um espaço de 90 dias para contestações, conforme é o decreto vigente, né, o 1775 de 96. Então, abre esse espaço para contestação, né, seja do município onde esse território, né, está localizado, seja do Estado, seja de terceiros, né, que também têm interesse na área. Então, abre-se esse espaço para contestações. Após a resposta dessas contestações, né, se estando livre o processo, passa para a etapa da portaria declaratória. Então, essa portaria que é assinada pelo Ministério da Justiça e ali se faz o parecer de mérito. Então, foi exatamente essa etapa que a gente trouxe para o MPI para que esse parecer de mérito fosse feito aqui, né? E aí, após o parecer de mérito, portaria declaratória, volta para a FUNAI para fazer a demarcação física, para delimitar ali, né, os limites e colocar as placas de identificação. E após isso é que vai para a Casa Civil, também ali tem uma outra revisão para a assinatura do presidente. Então, esse processo todo, ele dura, assim, é muito variado, né? Não dá para dizer, quanto tempo. Né? Tem processos que duram 5 anos, tem processos que duram 30 anos, tem processos que duram 70 anos, né? Então, eu estou explicando isso, Ricardo, para as pessoas entenderem que, né, não é só um órgão, não é só, né, o interesse aqui de um que vai assinar, né, de qualquer jeito. Não é isso. Então, tem todo esse trâmite, tem toda essa burocracia, tem os pareceres, tem esse olhar antropológico, olhar jurídico, né, para que se possa ter um processo totalmente concluído. E aí, quando o Congresso votou contra a, a etapa da portaria declaratória no MPI, eles colocaram assim: tira do Ministério a demarcação. Então, não é exatamente isso, né? Tira esta etapa. E aí, de fato, né, foi isso, o Congresso ganhou né, esse jogo, ganhou, devolveu essa etapa para o MJ. Né? Porém, é claro que para nós foi assim uma perda, porque a gente estava, né, aqui já trabalhando para organizar esse setor dentro do Ministério, com a nossa consultoria jurídica, para trabalhar né, nesses processos. E aí foi para o Ministério da Justiça, né, considerando que nós temos um ministro que também compreende dessa pauta, sabe da necessidade, né, de avançar com esses processos, então nós temos total confiança na palavra do presidente Lula, né, que garantiu que ia destravar os processos demarcatórios, e também no ministro Flávio Dino, que tem todo esse compromisso e responsabilidade também com a pauta, né? Portanto, né, não esvazia totalmente, tira uma das principais pautas, né? Mas nós temos aqui, né, ainda essa responsabilidade sobre garantir a proteção dos territórios indígenas, que não é pouca coisa, né? A responsabilidade é da FUNAI, em conjunto com o Ministério dos Povos Indígenas, com o Ministério do Meio Ambiente, né, que fazemos ações conjuntas. Temos a parte da gestão desses territórios, né, que é a implementação da política. Nós, inclusive, ontem, nós relançamos um comitê gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. Então, nós temos aí uma política nacional a ser implementada que tem 7 eixos, inclusive trata da proteção, restauração de área degradada, o fomento a iniciativas produtivas dos povos indígenas, né? Enfim, né, são 7 eixos que a gente tem ali que é para ser implementado a partir do Ministério dos Povos Indígenas, assim como as políticas sociais, que também está aqui dentro do Ministério, né? Cultura, né? E toda essa relação também com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde, né? Enfim, todas as políticas sociais estão sob nossa atribuição.
Então, nós estamos tranquilos, né, muito tranquilos aqui de organizar o nosso planejamento estratégico, né, e trabalhar também com essa interface com outros ministérios que têm a ver também com a pauta indígena. Perfeito. Ministra, a questão indígena vem ganhando cada vez mais relevo na sociedade brasileira, né? A cada ano, cresce o número de pessoas, instituições envolvidas na defesa das questões indígenas na Amazônia. A impressão que a gente tem é que esses movimentos todos estão realmente ganhando espaço, prestígio e atingindo as metas de integração e proteção da cultura indígena e da conquista ou reconquista das terras originalmente ocupadas pelas tribos. A senhora concorda com essa afirmação? A senhora sente que está vencendo a batalha, se não está vencendo a guerra? Olha, eu acho que ainda está longe da gente vencer, né? Ainda há um olhar muito discriminatório sobre os povos indígenas, ainda há um racismo muito assim impregnado na sociedade, né? Sobre esse olhar aos povos indígenas. Agora, eu não posso negar que tem aumentado sim, né? Essa adesão dos movimentos sociais, né? Da comunidade internacional, de artistas, né? De outros setores que têm olhado para a questão indígena com muito mais, assim, com muito mais respeito, porque hoje, quando se discute a questão ambiental, quando se discute a questão climática, né? E você olha quem é que realmente está conseguindo, né, fazer essa proteção da biodiversidade, a proteção das florestas em pé, né, são os povos indígenas. Então, onde tem territórios indígenas, mesmo em áreas não demarcadas, é garantia de floresta em pé, né, de biodiversidade protegida, de água limpa, né, de alimentação sem veneno, né? Então, isso tem realmente ganhado uma boa adesão, né? Porque até recentemente se fazia essa discussão de proteção do meio ambiente totalmente de forma isolada, né? Ah, eu sou defensor do meio ambiente, eu protejo a natureza e pronto, né? Mas há algum tempo, assim, né? Algum pouco tempo, a gente tem incidido muito que não há como defender, proteger o meio ambiente se não proteger também as culturas, né? Se não defender também os direitos sociais dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, né? De comunidades locais. Então, isso tem realmente tido uma maior compreensão, que não tem como ser defensor do meio ambiente se não proteger as pessoas, né? E as pessoas que estão protegendo, as pessoas que estão cuidando. É, então, a gente tem conseguido, né, associar essa pauta assim, em alguns meios, mas ainda não está suficiente, né? Ainda precisa avançar muito mais, né, com essa compreensão. Agenda ambiental, agenda climática, agenda indígena, agenda internacional, né, é uma só. Então, não tem como dissociar essas pautas. Bom, ministra, vou tocar num assunto que eu sei que é mais delicado para vocês, que é a questão do garimpo ilegal, que tem sido feito em terras indígenas, e a gente sabe todos os prejuízos, os males que isso acaba gerando. Infelizmente, é uma realidade. Nós temos aí alguns países de primeiro mundo, como o Canadá, próprios Estados Unidos, né, que permitem essa exploração em terras indígenas, inclusive com as próprias comunidades indígenas ali recebendo royalties por essa exploração. Esse é um assunto que ele é permitido pela nossa Constituição, agora, é uma lei que nunca foi regulamentada, inclusive tinha um projeto do governo passado permitindo isso. Aí eu queria entender da senhora, ministra, a senhora não acha que, enfim, até em virtude dessa existência do garimpo ilegal, talvez se você criar uma forma de exploração dessas riquezas, né, bem regulamentada, de forma que possa ser seguindo regras, né, de proteção ao meio ambiente, com as comunidades indígenas participando desse processo, e até algumas condições, né, de que
os frutos obtidos com isso possam se reverter em mais benefícios para as comunidades indígenas em questão de saúde, em questão de educação, em questão de preservação, enfim. A senhora não acha que poderia ser viável discutir alguma permissão de exploração dos minérios nessas terras sob essas condições? Então, Ricardo, para mim, tudo passa, né, por um processo de consulta. Porque, embora a Constituição Federal diz, né, que o subsolo pertence à União, porque é isso, territórios indígenas são terras da União, né, e usufruto exclusivo dos povos indígenas no que está acima do, né, do solo. O que está no subsolo pertence à União. É isso que diz a Constituição Federal, e diz que podendo ser explorados, ouvindo as comunidades, né? Assim, podendo ser explorados é, quando for interesse, né, quando for interesse da nação, né, consultado o Congresso Nacional e os povos indígenas. Então, tá aí os dois. Até hoje, nós temos uma posição, assim, a maioria contrária à exploração, né, desses minerais em territórios indígenas. Todas as consequências, né, do garimpo e também da mineração. Nós temos exemplos aí, como o que foi a tragédia de Brumadinho, que foi, né, a tragédia lá em Mariana, né, e são, assim, né, fatalidades. E os povos indígenas têm outra cultura, têm outro modo de vida, têm, né, outras atividades que gostariam de, de praticar, né? Claro, com apoio também, né? Mas outras atividades que gostariam de praticar. Então, hoje nós não temos uma posição assim formada dos povos indígenas, né, favorável à exploração de minério em territórios indígenas. Não temos. Nós temos alguns grupos, sim, né, de indígenas que defendem, que falam que é importante, né, mas o que nós temos hoje em territórios indígenas é a exploração ilegal, são empresas até que entram, né? E só fica realmente as consequências. E eu acho que por isso, né, tem também esse olhar dos povos indígenas do quanto que destrói o meio ambiente, né? Para nós, assim, não existe mineração sustentável, né? O buraco que fica na terra ali, ele é totalmente, né, irreversível, causando danos ao meio ambiente, ao modo de vida, né, às culturas. Então, não sabemos o quanto poderia ser, né, viável e benéfico também aos povos indígenas. Eu sei que no Canadá tem essas experiências, nos Estados Unidos também tem essas experiências, né? Mas, por outro lado, né, o que tem também os indígenas que não são satisfeitos até hoje, porque acabou matando muitas culturas, né? Acaba com a identidade dos povos indígenas. Então, mas o que se mostra é muito a posição daqueles que estão sendo beneficiados, daqueles que estão ali, né, junto, que defendem. Então, é sempre importante olhar os dois lados, né? E aqui é isso, a gente tem uma posição da maioria que é contrária à exploração de minério em territórios indígenas. Perfeito. Inês, os resultados do Censo Demográfico de 2022 acabaram de sair. Eles mostram que hoje há no Brasil 1.652.876 indígenas. E esse é um número aproximadamente 84% maior do que o contabilizado em 2010, quando somente havia, segundo o censo daquele ano, 896 mil indígenas. A senhora atribui a que esse crescimento? Olha, eu acho que o primeiro ponto é que no próprio formulário né, da coleta das informações do censo, né, tem o item indígena, né? Você se sente indígena? Você não é que você se sente, você pertence, né, ao povo indígena. Então, acho que isso acaba também induzindo, né, as pessoas a se autodeclarar indígena, porque nem todo mundo hoje assim que se
que sabe da sua origem, né, que se entende indígena, a um pertencimento, está nas aldeias, né? Então, se não tem essa pergunta, as pessoas até, né, não se sente confortável de falar diretamente. Mas tendo essa pergunta direta, aqueles que sabem da sua origem, eles acabam declarando, né? Então, tem essa indução no próprio formulário, né, que estimula a pessoa a falar. Tem, de fato, esses indígenas autodeclarados, né, que se entenderam indígena a partir, né, nos últimos anos, buscando a sua origem. E teve também aí, nesse mesmo, né, já no final do censo, as condições para que as equipes do IBGE pudessem chegar nos lugares mais distantes. A exemplo do próprio território Yanomami, né, que a equipe ficou lá aguardando as condições, não conseguiu. E aí, no mês de janeiro, no finalzinho do prazo, a gente conseguiu, né, apoiar. Foi aqui uma articulação do Ministério dos Povos Indígenas com o Ministério do Planejamento e Gestão, com a FUNAI, para que essas equipes pudessem ir ao território. Né? Então, distribuímos 25 equipes do IBGE no território Yanomami para coletar ali, né, para finalizar o censo. E dessa forma, outros territórios também, né, conseguiram, as equipes conseguiram chegar. Então, eu acho que é isso também, as condições para as equipes do IBGE chegarem, né, em todos os territórios. Ministra, voltando aqui à pauta mais econômica, né, a senhora acredita que é possível conciliar exploração de atividade econômica e as questões ambientais? E aí, se sim, gostaria de entender da senhora, comandando essa pasta, quais seriam as atividades econômicas que a senhora acredita que seriam possíveis, né, de serem praticadas na Amazônia e onde há povos indígenas em geral, que a senhora entende que não prejudicaria o meio ambiente, poderia ser perfeitamente conciliado e trazer também uma melhoria de vida para essas comunidades? Ricardo, na verdade, já há muitas, né, iniciativas praticadas por indígenas, né, praticadas por ribeirinhos, né, por comunidades locais, povos tradicionais, né, já existem muitas atividades. O que acontece é que essas atividades elas são totalmente assim invisibilizadas, né? Porque o que se ganhou no Brasil, no mundo, né, é essa ideia de que tem que se produzir em grande escala, tem que se produzir para exportação, né? Tem que se avançar com as monoculturas, que é o que dá lucro para o PIB, né? Que é o que garante aí o aumento da Bolsa de Valores, que é o que garante o crescimento econômico do país. Então, hoje, o que se prega é isso, né? É o setor do agronegócio que garante o crescimento econômico do Brasil. Eu não estou dizendo que não tem que investir nesse setor, né, de forma alguma. Agora, o que não pode é investir em um em detrimento de outro, sabe? É preciso investir também, né, igualmente, na agricultura familiar, né, nas práticas de uso sustentável do território. Né? Nós temos vários povos indígenas que praticam, por exemplo, a coleta de castanha, né, na Amazônia. Nós temos iniciativas lá em Rondônia, né, no Pará, no Amazonas, né, que os indígenas praticam, eles, né, já têm todo né, as condições de beneficiar esses produtos, né? Mas na hora de comercializar, vem toda essa dificuldade, porque assim, não tem esse apoio, né? Não tem a condição, às vezes, de infraestrutura, de sair das aldeias, para poder levar esses produtos para o mercado, né? Então, nós temos o Guaraná, por exemplo, lá na região de Parintins, de Maué, ali, né, que o pessoal já trabalha, tem o selo já dos produtos, né, do Guaraná da Amazônia, e tem toda essa dificuldade mesmo de entrar no mercado, né? Nós temos lá em Pernambuco o povo Trucá, que eles trabalham também em produção por meio de agrofloresta, tem muitos produtos, eles vendem para a cidade, inclusive, né?
por um período muito, né, longo até, eles produziam arroz. E eles, né, mantinham a cidade ali, de Cabrobó, por ali, né, com o fornecimento de arroz. E depois eles entenderam que praticar somente um tipo de produto estava deteriorando, né, estava destruindo o solo, não estava mais conseguindo, né, outras. Então, eles fizeram um processo de restauração do solo e plantando por meio de agrofloresta com uma diversidade de produtos. E continuam, né, produzindo bastante e vendendo para a cidade. Então, tem várias outras iniciativas que as pessoas até tentam, mas é preciso ter essas condições, né? Eu não estou falando, tem que só investir. Eu sei que precisa conciliar os dois, né? Não dá para somente dizer que é o agronegócio, porque o agronegócio traz, sim, o resultado para o lucro, né? O PIB, mas, comprovadamente, quem é que garante a alimentação que o povo come, né? Comprovadamente, quem tem produzido é a agricultura familiar, né? Que em menor escala, né? Em menor quantidade, mas é esse o que chega na mesa das pessoas, né? Porque o agronegócio em grande escala, ele produz para exportação. Não está pensando, né, nessa distribuição interna, né? Então, eu acho que tem que ver o que é lucro e o que é de fato alimentação, né? O que garante o alimento, essa diversidade de alimento que a gente come. A gente lê nos jornais, lê matérias, tem muita gente que acha que essas ONGs têm uma agenda dupla. Uma agenda que elas mostram para todo mundo, que é a agenda da defesa do meio ambiente, defesa dos povos indígenas e tal, mas que, na verdade, elas têm uma outra agenda, que é a agenda da internacionalização da Amazônia, que elas têm a cobiça sobre as riquezas minerais que estão na Amazônia. E a senhora, que a gente sabe que lida há anos com organizações não governamentais, brasileiras, estrangeiras, religiosas. Qual é a sua visão disso aí? A senhora acha que realmente isso é lenda ou tem que haver uma atenção sobre a atuação dessas pessoas, dessas organizações na Amazônia? Então, Zé Carlos, eu trabalho há muito tempo mesmo com parcerias de organizações, né, não governamentais, seja organizações brasileiras ou de fora, né? E eu nunca vi nenhuma dessas organizações comprando terra na Amazônia, né? Nunca vi nenhuma delas defendendo assim a exploração da Amazônia. E o que elas fazem é apoiar as organizações locais, as organizações indígenas, para praticarem suas atividades, né? Fazer seus trabalhos, né? Seja de produção, seja de articulação, seja de proteção, né? De restauração de áreas degradadas. Então, eu acho que é um equívoco muito grande quando fala de forma generalizada que essas ONGs querem se apropriar, né, das riquezas, né, naturais da Amazônia. Porque o que a gente vê hoje, por exemplo, né, e vocês devem ter visto essa matéria do De Olho nos Ruralistas, que fala que 1.692 fazendas, né, estão localizadas dentro de terras indígenas, né? E o que significa que essas fazendas estão totalmente irregulares de titularidade, né? Não tem o título para estar ali. Então, essas, né, fazendas que não são ONGs, né, são propriedade privadas, essas sim estão violando direitos, né? E estão querendo se apropriar dessas terras para exploração, né? Então, eu não concordo quando fala de forma generalizada que as ONGs têm esse interesse escuso né, de apropriação da Amazônia, né? Eu acho que pode haver, né? Sim, a gente nunca pode falar de forma, né, na totalidade de que não tem interesse, pode até ser que haja, mas eu realmente não conheço. As organizações que eu conheço, que trabalhou já comigo antes, ou que continuam trabalhando com os povos indígenas, né, com o movimento indígena, é de total parceria mesmo para apoiar as comunidades, né? Então, eu acho que as mineradoras têm sim interesse de
chegar, né, as empresas de explorar, né? A gente tem tido contato também com várias delas pedindo, inclusive, para retirar requerimentos de estudo, né, de minérios em terras indígenas, na Amazônia, né? E, então, de empresas eu sei que tem sim esse interesse, mas Sim. das ONGs eu não concordo com essa opinião, sabe? Ministra, queria te fazer uma pergunta a respeito dessa questão do marco temporal das terras indígenas, que até veio o projeto, foi aprovado pela Câmara. Agora não sei como o Senado deve proceder em relação a ele, mas existe uma visão de que se esse marco temporal não for aprovado, isso poderia gerar uma insegurança jurídica muito grande, porque muitas áreas, né, que hoje estão aí já com atividades imobiliárias sendo feitas e etc., poderiam ser reivindicadas como áreas indígenas. Isso poderia gerar uma grande insegurança jurídica no Brasil. Como a senhora vê isso? Ricardo, eu acho que a insegurança jurídica já existe, né? Ela já está instalada. O que é que eu acabei de falar, né? 1.692 fazendas, né, comprovadamente instaladas dentro de terras indígenas, né? Então, se o marco temporal for aprovado e, e essas fazendas todas que estão em terras indígenas, né, forem declaradas propriedade privada, né, e não terra indígena, o conflito vai permanecer, porque os indígenas também não vão ceder, né? É um território tradicionalmente ocupado, é território indígena, e conforme a Constituição Federal fala, né, estabelece ali que nenhuma outra, né, medida pode se sobrepor a uma cláusula pétrea que já está garantida na Constituição Federal, que determinou ali, né, que aquelas áreas, né, com a presença ou não dos indígenas, né, sendo uma área tradicional, ela é dos indígenas, né? Então, a insegurança jurídica já está de qualquer forma. E eu queria só também, talvez, detalhar um pouco em relação ao marco temporal, porque nós estamos chamando o projeto de lei 490, que foi aprovado na Câmara, agora 2903 no Senado, né, como o PL do marco temporal. Mas, assim, o marco temporal é aquele que está no Supremo Tribunal Federal, que já foi, né, 3 vezes aí retomado o julgamento, não conseguiu concluir, está para ir para ser retomado de novo nos próximos 60 dias, né? Mas esse é a tese do marco temporal, que trata, né, de fazer esse julgamento do recurso extraordinário que veio de Santa Catarina, que é de repercussão geral. Aquilo que for decidido nesse julgamento vai servir, né, para orientar as demarcações em todo o país, né, no futuro, que estabelece o 5 de outubro de 88, né, como essa data base. O PL 490, ele tem mais outros pontos que são assim altamente nocivos aos direitos indígenas, né? Além de estabelecer o marco temporal, essa data base do 5 de outubro, né, de 88, ele ainda prevê também a transferência dessa atribuição de demarcação de terras indígenas do poder executivo para o legislativo. Resgata aquela famosa PEC 215 que a gente conseguiu, né, ali arquivar no passado. Bom, o PL 490 flexibiliza a legislação ambiental, né, facilitando o acesso e a exploração dos territórios indígenas. Além de facilitar também, né, o acesso em territórios de povos isolados, né, desses territórios onde há a presença de povos isolados. E esses povos têm ali, né, regras, né, mais restritas para eles, porque eles dependem totalmente da proteção do território onde eles estão, né? É, e ainda tinha um artigo ali que, né, alguns parlamentares apresentaram emendas e conseguiu tirar, que é exatamente essa autorização para exploração do garimpo, né, e minérios em terras indígenas. Tem tantas outras ali, porque no PL 490, né, junta aí mais 15 projetos de leis, que ali no Congresso se fala são projetos apensados ao 490, né? Então, 490 é muito mais que o marco temporal, né? Muito mais.
Aí agora no Senado, né, vamos ver como é que ficam os trâmites, mas há também um entendimento de que esse projeto de lei é totalmente inconstitucional, porque, né, são medidas ali que mudam totalmente, né, cláusulas pétreas importantes já garantidas na Constituição Federal, que não pode ser assim mudada, né, de qualquer jeito. Então, estamos confiantes de que, mesmo sendo aprovado no Congresso Nacional, vamos contar com alguns vetos do presidente Lula e também do Supremo Tribunal Federal, né? Mas em relação, né, a essa insegurança jurídica, eu acho que é uma ideia que estão se colocando na cabeça como se vai criar agora. Não é, isso já existe e a gente precisa resolver. E não é aprovando o marco temporal que é a solução. Não é, né? Eu acho que tem outras formas da gente ter esse mapeamento dos territórios indígenas requeridos, né, em mão, e a gente fazer aí a discussão, fazer o debate, né, do caso a caso, porque são situações diversas, né, do caso a caso, e chegar numa solução. Perfeito. Inês, nós já estamos chegando aqui no final do nosso programa e eu gostaria de fazer uma pergunta sobre um outro lado seu, que é o lado de uma mulher que participa intensamente da sociedade, que participa do primeiro escalão de um governo brasileiro, e nós vivemos aí, então, uma dupla luta sua, a dupla pelos os indígenas e também a luta pelo reconhecimento das mulheres dentro da sociedade brasileira. Eu tenho uma curiosidade, eu queria fazer essa pergunta para a senhora. Na sociedade indígena, em geral, eu sei que os povos indígenas são diversas culturas, a gente chama povos indígenas, mas na verdade não dá para falar, tem várias mudanças aí. Mas, de maneira geral, a senhora diria que no ambiente indígena existe mais ou menos machismo do que no ambiente da sociedade brasileira. Então, você falou povos indígenas, está corretíssimo, povos indígenas mesmo, né? Assim como é hoje Certo. conceituado, né? São diversos, né? 305 povos. Vamos ver o que que o IBGE traz agora, né? De novidade, se aumentou, se diminuiu, mas 305 povos, 274 línguas, cada povo com seus costumes, suas tradições, né? Diferentes. E certamente que há sim um machismo, né? Impregnado no Brasil como um todo, em todas as sociedades, e esse machismo não está ausente nos territórios indígenas. Há sim, com certeza, né, um machismo arraigado aí, e às vezes até colocado como cultura, né? Para nós indígenas, isso ainda é maior, porque muitos povos adotam como cultura a não participação das mulheres em determinados espaços de poder, de liderança, de tomada de decisão, né? A gente vem conseguindo quebrar isso ao longo dos tempos. As mulheres hoje têm assumido um protagonismo muito grande, né? Nós temos trazido, né, esse debate, também essa participação para além das aldeias, porque realmente não era fácil você ver mulheres assumindo, né, esses lugares de liderança, é, nem dentro da aldeia e muito menos para fora, né? Embora as mulheres tenham sempre um papel muito importante dentro das comunidades indígenas de orientação das decisões, né? Sempre são as mulheres que estão ali, né, por trás, dando né, orientando o caminho. Mas acho que a gente tem superado bastante, temos, né, muitas mulheres que têm conseguido se impor, né, nas reuniões, nas assembleias, e têm ultrapassado essa barreira mesmo de enfrentar o machismo, né, e sobressair. Então, hoje nós temos os cargos estratégicos, hoje, né, a maioria está sendo ocupada por mulheres indígenas. Isso mostra o quanto que a gente já conseguiu avançar, né? Nós tivemos a primeira mulher indígena deputada federal, né, na gestão passada, que foi a deputada Joênia Wapichana. Nós temos agora, né, a deputada Célia Chacriabá, que continua no Congresso Nacional. Né, tem a deputada Juliana Cardoso, que também é uma indígena que vem de contexto urbano, né, mas está lá também com uma mulher indígena. Nós temos agora, né,
a Joênia como presidenta da FUNAI, primeira indígena e é mulher, né? Assume a presidência da FUNAI. Aí tem eu aqui assumindo o Ministério dos Povos Indígenas, né? E temos várias outras mulheres que estão também na, na, na coordenação geral, né, de organizações indígenas, assim como são várias mulheres espalhadas em conselhos nacional e internacional. E temos a AMIGA hoje, que é a Articulação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. É a Articulação Nacional de Mulheres que continua dando esse impulsionamento, né, para fortalecer as candidaturas das mulheres indígenas, né, para fortalecer essa participação. Então, com isso, a gente vai trabalhando ali dentro das aldeias também, tentando mudar essa visão dos nossos parentes, né? E como a gente trabalha com muito compromisso, com muita seriedade, a gente vai ganhando essa confiança e vamos avançando, né? Acho que isso é importante, né? Ter essa confiança e a gente ter também essa segurança e essa responsabilidade de fazer, né, assim, né, tudo com transparência e seriedade. E aí isso favorece com que outras mulheres continuem chegando. Perfeito. Creio que para o nosso público foi muito bom aí escutar a posição do Ministério dos Povos Indígenas diretamente, direto da fonte, como se gosta de falar. E acredito que o Brasil só tem a ganhar se for um país aberto à contribuição de todos que moram aqui, que vivem aqui, que o Brasil tenha, esperamos todos aqui no portal RC1, que o Brasil tenha essa capacidade de absorver o que tem de melhor na sua gente, independente aí de qualquer etnia, origem, que as pessoas sejam respeitadas aqui no Brasil. E abrir o programa aí para suas despedidas, o seu recado final aí para nós. Tá, joia. Eu agradeço muito aqui também pelo espaço, né? Pela oportunidade da gente conversar. E quero dizer assim que estou muito feliz aqui à frente desse ministério, né? Tenho total confiança, né, assim, nessa gestão, nesse governo do presidente Lula, que tem abrido portas também e demonstrado esse compromisso com os povos indígenas, né? O que não quer dizer que a gente está aqui buscando privilégios ou sobreposição de direitos, né, de pautas, de forma alguma. O que a gente quer é contribuir também na reconstrução e construção desse país, né? A gente já mostrou que a gente tem capacidade, competência para isso, né? E não queremos o que é de direito de ninguém, né? Eu acho que cada um tem seu lugar, cada um tem seu espaço, e o que a gente precisa é conciliar, né? Conciliar, né? E definir o que a cada um pertence, né? E eu acho que isso é possivelmente, assim, né? É possível, né? Se fazer por meio do diálogo. E aí estamos totalmente abertos, né? A esse diálogo, é claro, sem negociar direitos, né? Mas também, né, com base no respeito. É isso aí, obrigada. Obrigado, então, ministra. Obrigado, Ricardo. E até o próximo programa. E se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de dar o seu like e compartilhar conosco. Muito obrigado. Até a próxima. Comentários e entrevistas sobre política.